O Uchiha mais forte. Fala, linhagem. Vocês já se perguntaram quem é o Uchiha mais forte? Sasuke ou Madara? Ambos no auge dos Uchihas, sem ajuda de poderes externos. Hoje vamos analisar uma luta hipotética entre Madara, Mangekyou Sharingan Eterno, sem Rinnegan, sem Kurama, e o Sasuke, de Boruto, sem o seu Rinnegan, para ser uma luta justa e a gente realmente ver qual deles chegou no ápice dos Uchihas, qual deles realmente conseguiu alcançar o ápice, tá? Quando a gente vai analisar essa luta, a gente tem que levar em conta 5 tópicos: Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu, inteligência e conhecimento. Então, falando primeiro do primeiro tópico, Taijutsu. Taijutsu, entre eles, tanto Madara quanto o Sasuke são muito experientes. Madara, desde criança, no tempo das guerras dos estados combatentes, lutava utilizando espadas, utilizando Kenjutsu. A gente vê muito disso nos flashbacks do Hashirama. Então a gente consegue ter uma noção que realmente o Madara é muito hábil em Taijutsu. E a gente vê isso mesmo quando ele chega na guerra, onde com apenas Taijutsu ele enfrenta um batalhão inteiro de shinobis. Além disso, Madara também tem uma reação muito boa para o combate corpo a corpo. A gente viu na guerra contra os 5 Kages que ele, mesmo sendo atacado em um ponto cego e sem o seu Sharingan, apenas com seu Rinnegan, ele conseguiu reagir e se defender de um ataque do Raikage, que é um verdadeiro velocista dentro da obra. Então, com seu Sharingan, é normal que ele tenha uma reação e uma previsão de movimentos ainda maior do que foi demonstrada. O Sasuke nesse quesito também não fica atrás. Desde criança, no Naruto clássico, ele era elogiado pelo seu exímio Taijutsu, do estilo Uchiha, que foi melhorado ao copiar os movimentos do Lee. Então ele sempre focou muito em velocidade, principalmente para aprender o Chidori, que era uma técnica que necessitava disso. No Shippuden, esse salto foi ainda mais gigantesco. Afinal, ele teve um treinamento com um dos Sanins lendários, onde ele também se aperfeiçoou em Kenjutsu. Acho que inclusive ele é melhor em Kenjutsu do que o próprio Madara. Afinal, desde o período do Shippuden, essa é a principal habilidade dele no corpo a corpo, a utilização de Kenjutsu. Sua velocidade era bem ressaltada nessa época, ele podendo realizar movimentos sem que Naruto, Sakura, Sai ou até mesmo Yamato conseguisse reagir logo após o time skip. Então, Sasuke sempre foi um velocista. Isso só foi ampliando ao passar dos tempos. A velocidade do Sasuke sempre foi ressaltada. Em Boruto, isso eleva a um nível altíssimo. Naruto, em seu MK1, em Naruto Shippuden, tinha uma velocidade pareada com o Raikage em sua velocidade máxima. E essa velocidade do Naruto foi ampliada quando ele conseguiu a versão MK2 de seu manto de chakra, que ainda foi mais otimizado durante Boruto. Afinal, Naruto em Boruto possui as 2 metades da Kyuubi e o modo Rikudo para otimizar o gasto de seu chakra e utilizar esse poder da melhor forma possível. Portanto, Naruto em Boruto já é muito mais rápido que o Naruto MK2 da guerra. E Sasuke, com seu Reitono Sushin em Boruto, rivalizava em velocidade. Então isso eleva o Sasuke a um nível altíssimo de velocistas da obra, muito provavelmente rivalizando com os maiores velocistas dentro da obra mesmo, como o próprio Naruto. E além disso, grande vantagem do combate do Sasuke no Taijutsu é o auxílio de suas habilidades de Taijutsu, de Ninjutsu. Afinal, ele possui hacks que vão ajudar a se tornar mais letal. Sasuke é um shinobi muito letal, e o Kenjutsu dele reflete nisso, que pode ser otimizado, por exemplo, com o uso do Chidori Sou, com o uso de variações do Chidori, como Chidori Nagashi, Senpon, Chidori Gatana, e o próprio Chidori, além do Kagutsu, que pode ser aplicado em sua lâmina, para se tornar ainda mais letal. Por isso, eu vou nesse quesito dar a vantagem para o Sasuke, porque além do Madara também ter uma reação muito boa, o Sasuke também tem essa reação muito boa, uma precisão muito boa, graças ao Mangekyou Sharingan interno, mas ele tem atributos físicos comprovados superiores, que é a sua velocidade e também tem uma letalidade maior. Quando a gente fala de ninjutsu, a principal arma nesse quesito que o Madara se destaca é o seu Susanoo e o seu Katon. Seu Katon, por sua vez, é o melhor em feitos da obra. Ele possui uma grande diversidade de técnicas de Katon. Entre eles, ele tem um Katon em larga escala, que só conseguiu separado por vários usuários de Suiton. E ele possui várias armas de Katon que podem ser utilizadas como vantagem durante uma luta, seja para distração ou para ataque ou ofensiva. Já o seu Susanoo é a sua principal arma no sentido de ninjutsu. Ele mostrou os melhores usos do Susanoo da obra.
Afinal, a gente vê ele utilizando ele muito bem contra os Kage, seja atacando à distância, com suas Magatamas, ou então para se defender de ofensivas muito poderosas. Muito provavelmente, ele é o Shinobi que mais tem maestria no uso do Susanoo, então isso pode acabar pesando pro lado dele. Então ele tem uma defesa e uma ofensiva muito boa, mas não sai muito disso. O Sasuke, por sua vez, como eu já disse, ele é um Shinobi muito letal. A gente não teve a vontade de ver qual é o poder único do Mangekyo do Madara. Mas, por exemplo, do Sasuke a gente sabe que ele tem o Amaterasu e o Kagutsus. Isso já pesa muito a favor dele. Porque apesar do Madara ter um Katon superior, o Sasuke tem como se fosse uma evolução do Katon, que seria o Amaterasu, chamas muito mais poderosas. Então, o Amaterasu se torna letal e o Sasuke pode ter a vantagem de manipular isso livremente. E além disso, além de um Katon razoável, o Sasuke tem um Haiton, o melhor Haiton de toda a obra. Ele consegue ter em seu arsenal Chidori, todas as variações do Chidori, Chidori Sou, Chidori Nagashi, Chidori Senpon, Chidori Katana, todas essas variações que o tornam mais letais, e o melhor jutsu de Haiton da obra, que é o Kirin, tá? Lógico, só perdendo para outro jutsu do Sasuke, que é a Flecha de Indra. Mas em poder, ele é o maior feito que a gente tem na obra. Foi capaz de destruir uma montanha inteira onde estava o esconderijo Uchiha. Então, o Sasuke ele possui um poder bruto em ninjutsu também superior ao Madara, em feitos de destruição, por exemplo. Então, além disso, ele também possui o Susanoo perfeito dele, assim como o Madara, que pode rivalizar um com o outro, mas o Sasuke tem uma vantagem. Ele pode aumentar a letalidade desse Susanoo. A gente já viu ele utilizando o Chidori pelo Susanoo e o Kagutsus pelo Susanoo. Então a letalidade do Sasuke também é maior quando a gente fala no sentido de ninjutsu. Apesar do Madara muito provavelmente ter mais chakra que o Sasuke e ser mais resistente. Afinal, ele lutou com o Shinobi com maior reserva de chakra na obra. E os dois ficaram exaustos no final. Os dois, não foi só um. Então, realmente, o Madara talvez seja mais resistente, mas o Sasuke demonstra mais uma vez mais letalidade. Quando a gente vai falar de Genjutsu, aí o esquema é um pouco mais equilibrado. O Madara também não tem tantos feitos, ele conseguiu colocar o Haikage em Genjutsu e também conseguiu colocar Kurama em Genjutsu. O Sasuke, o maior feito de Genjutsu dele tá com seu Rinnegan, tá? Onde ele conseguiu colocar as 9 bijus de uma vez em Genjutsu sem necessariamente olhar nos olhos dela. Mas aqui a gente não tá analisando esse Sasuke, a gente tá analisando o Sasuke com o Sharingan. O Sasuke com o Sharingan tem um feito muito interessante, quando ele vai utilizar o Genjutsu no Si. Colocando esse Genjutsu no Si, mesmo após o Genjutsu ser feito, ser quebrado, o Si continua com sequelas, ele não consegue mover seu corpo. Isso daí a gente viu poucas vezes. O mais interessante do uso do Genjutsu do Sasuke é que ele usa o Genjutsu com extrema inteligência em combate. Isso é um quesito que vai afetar mais no quesito inteligência, que a gente vai falar logo em seguida. Mas a utilização de Genjutsu do Sasuke é muito interessante, a gente consegue ver isso contra o próprio Deidara, contra o próprio Danzo, que ele usa o Genjutsu apenas para enganar o Danzo, não para finalizá-lo. Então, eu acho que eu daria um empate nesse quesito, por a gente não ter tantos feitos do Madara, mas também não ter tantos feitos do Sasuke. O Sasuke, apesar de ter alguns feitos mais interessantes, por exemplo, o caso da sequela do Si e a utilização do Genjutsu, eu acho que é um fator que pega mais pela inteligência, como ele utiliza o Genjutsu. Então aqui eu vou dar um empate. Quando a gente vai para inteligência, aí a vitória realmente é do Sasuke. A gente vê que o próprio Madara evidencia a habilidade analítica do Sasuke, que é impressionante. Para mim, o maior feito de análise do Sasuke é na luta contra o Deidara, onde ele consegue analisar tudo com perfeição. Ele usa o uso máximo das habilidades do Sharingan mais básicas, que é o ver o fluxo de chakra e conseguir enxergar os selos manuais que as pessoas fazem. Então ele conseguiu utilizar isso da melhor forma possível nessa luta e eu achei impressionante. Então, em quesito de inteligência, em análise de combate, principalmente por ter sido ressaltado pelo próprio Madara Hikudou, eu colocaria o Sasuke acima nesse quesito, sendo um excelente analista e um dos melhores analistas de toda a obra. Além do, claro, os feitos dele de uso de Genjutsu de maneira muito inteligente. Então eu colocaria ele nessa vitória. O Madara, por sua vez, ele é muito inteligente, sim, mas ele não tem tantos feitos de análise quanto o Sasuke, não tem tantas estratégias mirabolantes quanto o Sasuke. Porque sempre quando a gente viu ele estava no ápice de poder da obra, então não tinha por que ele fazer análises elaborantes, não tinha uma habilidade muito roubada com que lidar. Então, eu acabo colocando o Sasuke acima nesse quesito. Agora o último quesito, que é muito importante numa batalha, também é conhecimento.
O Sasuke dessa fase tem todos os conhecimentos das habilidades do Madara, e o Madara não tem conhecimento sobre as habilidades do Sasuke. Então ele pode ser muito bem surpreendido. Já o Sasuke muito provavelmente não vai ser surpreendido sobre esse Madara. Mas assim que o Madara vê o Mangekyo Sharingan, ele pode já identificar quais são as habilidades desse Sasuke. Então, apesar do conhecimento ser muito importante em uma batalha, talvez ele não faça tanta diferença nessa batalha em específico. O Sasuke ele ganhou a maior parte dos tópicos nessa análise, mas não é certo que ele venceria, porque apesar dele ganhar a maior parte dos tópicos, a gente tem que ver se o Madara conseguiria lidar com todas as habilidades do Sasuke ou não. O Madara conseguiria? A resposta é sim, o Madara conseguiria. O Sasuke tem a possibilidade de tentar realizar um Blitz logo no início da luta, mas eu acho difícil, afinal com o Rinnegan, sem o Mangekyo Sharingan Eterno, conseguiu antecipar os movimentos do Haikage que partiam de pontos cegos do próprio Madara. Então muito provavelmente com o seu Mangekyo Sharingan Eterno, ele conseguiria prever os movimentos do Sasuke. Porém, o que complica para o Madara no quesito é a letalidade do Sasuke. A pressão que o Sasuke vai exercer sobre ele vai ser muito maior do que ele vai conseguir se defender. Então, o mais racional pro Madara após isso é partir para uma luta de humanoides. Então ele vai partir para o uso do seu Susanoo. O Sasuke, por sua vez, mesmo sendo superior em Taijutsu, sendo superior na luta no corpo a corpo, ele vai ter que ir para batalha de humanoides, porque em seu corpo a corpo sozinho ele também não consegue fazer nada. Então ele também partiria para o uso do seu Susanoo perfeito. E nessa aí, o Madara teria vantagem? A resposta é que não, porque o Sasuke também consegue ser mais letal nessa fase. Grandes vantagens do Madara: se o Sasuke não conseguir finalizar o Madara nessa fase, nesse momento da luta, muito provável que o Madara ganhe por mais resistência, por ter mais chakra. Mas talvez a diferença de chakra entre eles não seja tão grande. E eu acredito que a letalidade do Sasuke vai complicar muito pro Madara, além da estratégia. Então é muito provável que o Sasuke consiga realizar alguma estratégia para finalizar esse Madara. O Sasuke, ele possui uma letalidade muito maior. Então eu vejo muito facilmente o Sasuke conseguindo destruir o Susanoo do Madara e aproveitando uma brecha para um ataque corpo a corpo para finalizar o Madara, por exemplo, com o Chidori. O Chidori do Sasuke em Naruto The Last foi poderoso o suficiente para destruir um meteoro, tá? Resquícios da lua que vinham no caso, né? Mas é como se fosse um meteoro. Então, o Chidori, que é uma técnica feita para assassinar, teve um potencial destrutivo absurdo. Então, eu vejo o Sasuke tirando muita vantagem dessa luta de humanoides também. Eu não consigo ver um cenário que seja mais vantajoso pro Madara, a não ser um cenário que ele prolongue a luta. Mas não é do estilo do Madara fazer isso, prolongar a luta. O estilo do Madara é justamente se divertir. Ele gosta de ver o potencial do adversário. Então muito provável que o Sasuke consiga finalizar ele antes. Pode ser até que o Sasuke consiga finalizar ele no corpo a corpo mesmo, no próprio batalha em Taijutsu. Então, por isso, o Sasuke é o Uchiha mais forte.